Olá, tudo bem? Estamos aqui novamente com o nosso podcast da Educando Solar. Sou o professor Gustavo. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Estamos aqui retomando as atividades depois, da virada do ano. E eu gostaria de fazer o convite antes da gente começar para vocês seguirmos nas nossas redes sociais, @Educando Solar, no Instagram, no nosso YouTube. Tem muito conteúdo bacana lá, muito episódio para você que é integrador, para você que é cliente do mercado de energia solar ou apenas uma pessoa que é simpatizante, que gosta do tema sobre energia solar. Siga-nos, ative o sininho lá no YouTube, que aí toda vez que tiver conteúdo novo você vai ficar sabendo, vai ser notificado, tá certo? Bom, hoje nós vamos receber aqui o Rafael Coelho. O Rafael é um engenheiro civil, empresário e produtor rural, fundador do Grupo Comac, que é sediado em Itaberaí, é formado pela Comac Engenharia e Comac Energia Solar. Eles atuam na execução de obras de construção civil, com foco em reformas comerciais, shopping e condomínios horizontais, além do gerenciamento de empreendimentos. E com mais de 10 anos de atuação, lidera também projetos de energia solar para clientes residenciais, comerciais e principalmente produtores rurais. E é aproveitando esse gancho dos produtores rurais que o tema desse podcast é justamente usinas fotovoltaicas para o agronegócio. Rafael, seja bem-vindo ao podcast da Educando Solar. Gustavo, muito obrigado. Primeiramente, agradecer pelo convite, por participar do projeto Educando Solar. A gente sempre acompanha já o projeto e para o nosso setor é muito importante, né? Esse compartilhamento de conhecimento, né? Um setor que está sempre evoluindo, precisando de mais conhecimento, e isso é muito bom. Eu mesmo acompanho ali e já peguei várias experiências de outros assuntos e a gente está sempre melhorando um pouquinho mais. É isso aí. Rafael, a gente até estava conversando um pouco mais cedo. O agro não para, né? O agro é uma locomotiva e uma das principais locomotivas do nosso país. E o agro ele tem uma característica de estar sempre buscando inovação, né? Muita tecnologia, e a energia solar casou muito bem com a necessidade do agro, né? Como é que você está enxergando o panorama do agronegócio pensando em energia solar para o ano de 2026? Então, como a gente conversou um pouquinho antes, para nós do Grupo Comac, a gente vê um crescimento, não parou, virada de ano, a gente está crescendo muito na energia solar no agronegócio, porque o agronegócio hoje ele precisa ser tratado como uma empresa, né? Uhum. Uma empresa que precisa de planejamento, que precisa ali de tecnologia aplicada, senão você fica para trás. E o agro, ele tem uma característica bem específica que casa muito bem com a energia solar, né? Você precisa produzir em grande escala e para produzir você precisa de energia, né? Então, assim, hoje é um cliente em grande potencial, né? A gente atende muito, 70% dos nossos clientes são do agro e a gente vê, assim, que é um crescimento que eu acredito que não vai parar. A gente vai precisar se adequar para conseguir acompanhar a necessidade, porque a energia está só subindo, né? E a produção do agro não para, realmente essa questão não para, né? E é interessante, né? Você fala que está só crescendo e realmente, né, não tem como fugir disso. Você acredita que um dos motivos da energia solar ter se dado muito bem no agro é a carência de infraestrutura tradicional do fornecimento de energia para essas fazendas? Sim, eu acredito que, num primeiro momento, o produtor rural buscou economia, né? Economia porque a energia hoje ela é um insumo caro na produção. Então ela já não é uma simples despesa. Ela precisa ser tratada como um insumo. Uhum. E nessa necessidade buscou-se primeiro a questão da economia, né? Da economia, eu já produzo isso, mas para um próximo momento a gente vai precisar assim estruturar e começar a entender que a energia solar para o agro ela vai ser, vamos dizer assim, o ponto de crescimento da produção. Eu acredito muito nisso.
porque nós temos uma rede que hoje, muitas das vezes, não consegue mais atender a produção daquela região, né? Então, a necessidade de crescer, você vê cada vez mais pequenas propriedades rurais produzindo mais, né? Então, num pequeno espaço de zona rural, você conseguir produzir muito. E você precisa de energia. E o que a gente vê em campo é que a estrutura de distribuição, ela não está conseguindo atender esse crescimento, né? Então, a energia solar vem, sim, para dar essa possibilidade até de crescimento na produção. Olha só que interessante, né? Você que está nos assistindo, não é mais uma questão de economia de energia, é uma questão de sustentabilidade do negócio. Sem a energia solar, o produtor rural não vai conseguir aumentar a sua produção ou, eventualmente, até melhorar a eficiência da sua produção, não é isso mesmo? Isso. A energia solar hoje, eu vejo ela um produto indispensável para a produção no rural. Ele é indispensável, já não é mais uma opção que eu vou economizar uma continha e tal, não. Nós estamos falando de um produtor rural aí, um pequeno produtor rural, ele tem uma conta de 5, 6 mil por mês, um médio vai lá para casa dos seus 20 mil. Então, assim, não é só mais economia, realmente é a necessidade de se crescer e a necessidade de ter segurança energética. Isso é fato, né? Explica um pouquinho sobre segurança energética. Às vezes é um tema que pouca gente sabe, né? E é interessante, o Rafael teve uma experiência ruim no passado, Sim, como produtor rural, né? Então, o que você chama de segurança energética, Rafael? Hoje, no meu ramo, por exemplo, eu sou produtor rural, engenheiro civil, além de trabalhar com energia solar, também sou produtor rural. E a gente está no ramo de produção de frango de corte. Em um determinado momento, em um lote de produção, a gente teve uma falta de energia pela concessionária. A gente tem como primeiro momento, como socorro, um gerador, mas o gerador, em determinado momento, deu uma pane mecânica, parou e em questão de 1 hora a gente perdeu aí um galpão inteiro, 18 mil frangos, e isso a gente teve que trabalhar 1 ano para poder pagar essa conta. Onde eu falo da segurança energética? Que é uma próxima etapa da energia solar no campo, que a gente já está se adequando para isso. As baterias vão entrar como uma segurança energética. Então, hoje é aquela mesma situação de projetar um sistema com baterias visando as cargas essenciais. A mesma coisa no campo. Então, se eu tiver uma carga ali suficiente para manter a minha produção, o frango, por exemplo, precisa de climatização por um período até que isso seja corrigido, eu tenho uma segurança energética, né? Então a gente vê que isso está caminhando para a questão da segurança também na produção rural. O leite é um produto que precisa estar ali refrigerado. Se ficar por muito tempo sem refrigeração, então você tendo as baterias para isso, a gente vai conseguir resolver muita coisa em campo. Olha só que interessante, né? Justamente isso que eu ia perguntar, né? A questão da segurança, que é importante, e a bateria ela vem para somar, né? Ela é uma combinação perfeita. Você gera a energia durante o dia, armazena na bateria para que à noite ela possa, né, atender a demanda. Sensacional. E outra coisa importante você comentou, o agro não é tudo igual. Cada segmento tem as suas particularidades e, por conseguinte, tem a sua demanda própria de energia. Não dá para comparar uma produção de leite com a produção de frango ou mesmo com a irrigação, não é isso mesmo? É isso mesmo. Assim, é muito importante tocar nesse assunto. Eu até costumo falar para o pessoal assim, que energia solar no agro não é produto de vitrine, né? O agro, ele necessita, em cada tipo de produção, ele tem uma operação diferenciada. Então, se você não vai para dentro da porteira, o primeiro ponto é esse, você ir para dentro da porteira e entender a operação daquele produtor rural. É diferente daquela venda aqui na cidade que você consegue, por WhatsApp, às vezes pegar uma conta, fazer uma média, não. Lá você vai precisar entender a operação
do produtor. E ir para dentro para quê? Para levantar a estrutura energética que ele já tem. Muitas das vezes a gente pega transformador, você precisa vender uma usina lá de 50 kW-pico de potência. Precisa de pelo menos um transformador de 37,5, que é o maior monofásico do agro. Só que quando você vai lá na visita, você vê o transformador lá 37. Mas se você vai na Equatorial, está cadastrado um de 10. Nossa. Então você começa por aí a destrinchar o que... Senão você corre um sério risco de fazer uma venda e se queimar no mercado. Porque depois você não dá conta de aprovar. Então a gente começa lá de trás da estrutura, da operação do nosso possível cliente rural, para entender certinho, fazer um dimensionamento bem feito. Começa tudo é uma engenharia antes, não é só realmente fazer uma venda. Você precisa pegar ali da parte de engenharia e entender todo o mundo daquele produtor para você levar realmente uma solução para ele. E é interessante, né, Rafael, porque além de enxergar o que ele tem, é importante enxergar para onde ele quer seguir. Porque, de repente, ele está pequeno, mas já planejando grande, né? Se ele mexe com leite, olha, eu já estou construindo um outro galpão refrigerado muito maior. Então, ele aproveita o projeto da energia solar para planejar a expansão dele. Isso tudo tem que estar muito bem sincronizado com a Equatorial, no caso aqui de Goiás, para que não falte nada, né? Para que a coisa realmente siga de forma sincronizada com todos eles, né? Isso, concordo. E esse papel do integrador no rural, ele é muito importante. A gente, como produtor rural também, a gente até fala, a gente já consegue se caracterizar como especialista no campo, porque a gente entende aquela rotina, né? A gente consegue ir até o rural e entender que ele precisa pensar nessa possível expansão, a gente precisa pensar se a gente consegue, é o momento de colocar energia solar do jeito que você tá, ou então não, vamos segurar um pouquinho a usina solar e vamos primeiro fazer um reforço de infraestrutura energética. Então, a gente faz muito isso no Grupo Comac. Então, a gente consegue, de certa forma, agir não só... a gente não foca somente na venda, e sim nessa situação de resolver ali, entender para onde ele quer ir, para onde ele quer chegar. E a energia solar vem para dar esse fôlego para o produtor rural. E é interessante isso, né? Porque às vezes primeiro você tem que arrumar a casa para depois entrar com a usina. E cada tipo de fazenda, vamos falar assim, ou de produção, ela exige uma característica diferente, né? Por exemplo, a produção leiteira e a de frango de corte, por exemplo, é o que você falou. É contínuo, o consumo de energia é constante, porque é o tempo inteiro ali um ambiente refrigerado, iluminado, enfim, com tudo funcionando sem parar. Se você vai para uma irrigação, aí você já tem picos, né? E aí, eventualmente, você tem épocas sazonais, época de plantio, na colheita desliga tudo, né? E isso faz toda a diferença na hora de dimensionar um projeto de energia solar. Com certeza. A gente tem um caso de um cliente nosso, ele é do pivô, né? Ele planta feijão e milho, então ele é sazonal, ele tem 6 meses produzindo, 6 meses com o pivô desligado, que é na época da chuva. Então, esse cliente nos procurou no primeiro momento, é um exemplo bem prático, onde ele falou assim: Rafael, eu te conheço, mas me apresentaram essa proposta, eu queria ver com você, qual a sua opinião? No começo do nosso quando a gente entrou na energia solar. Eu quero que você me fale, o pessoal falou que para mim não compensa colocar energia solar no pivô. Primeiro que eu tenho alguns incentivos, irrigação tem alguns incentivos, né? E não compensa. Eu falei assim, mas quanto que é a sua conta? Não, minha conta eu pago quando eu estou operando 20, 25 mil. Se a gente transformar isso para 1.000, 2.000, não é economia? Como não compensa? Não, eu tenho que fazer uma usina de 1 milhão. Mas quem apresentou para ele, pegou a conta cheia do mês. Você precisa de 25 mil kWh. Não, vamos dimensionar uma usina que é 50%, porque 6 meses você está ali produzindo crédito para quando você utilizar o seu pivô, você tem crédito acumulado. Então, aquele investimento dele que era 1 milhão virou 500.
Aí ele falou, não, agora compensa para mim, agora eu tenho um payback aí bem menor, Perfeito. eu tenho um retorno que compensa eu investir. Então, a gente busca entender esse formato lá do produtor para justamente achar o ponto de encaixe, né? E é perfeito isso que você comentou, né? Porque quem às vezes se perde na análise acha que é só a produção do pico. E ele tem uma característica que pode ser uma vantagem. Como você disse, ele entrega para a rede, gera saldo e consome o saldo no momento de pico. Isso. E assim, a gente tem que ter todo esse cuidado nessa análise do anteprojeto, porque a gente pega também situações onde o produtor rural tem lá um medidor antigo, daquele lá enferrujado na loja, tá rodando ali, e na cabeça dele ele paga R$3.000 de conta. Uhum. Aí você entra na propriedade e vê que ele tem 2 aviários iguais os meus. Pô, peraí, o consumo mensal disso é na casa de 8.000, ele tá pagando 3.000. Não, vamos fazer uma observação aqui, é o seguinte, vamos conversar, vamos sentar na mesa. Aí a gente leva o cliente para dentro do escritório. Olha, você já está na iminência de em algum momento a Equatorial vai trocar o seu medidor, colocar um medidor atualizado, né, um digital. Então, assim, hoje você paga 3.000, mas quando vier esse medidor, você vai pular para 7, 8.000. Então, você precisa de uma usina que produza isso. E se a gente não faz isso, você vai lá e dimensiona uma usina para 3.000. Você vai lá, monta, passa na vistoria, vem um medidor digital e aí tá o problema, né? Que a conta vai vir e nem a usina vai suprir mais a necessidade. Então são muitos os pontos no rural. Então o pessoal tem que ir para dentro mesmo. O rural ele é muito carente, né? Na verdade, o termo não é abandonado, mas ele de fato ele é muito deixado à margem, tanto que os produtores rurais eles têm que eles mesmos fazerem as soluções, né? E a parte de energia, de distribuição e tudo mais, a gente vê quedas muito constantes de energia elétrica no meio rural. Mas assim, é quase que uma rotina, né? Então, assim, a gente sabe que o desafio da rede elétrica no campo é muito grande. E diante desse desafio, justifica ainda fazer uma usina? Porque assim, a gente sabe que a maioria das usinas é ligada na rede. Mas se a rede é muito precária que chega lá, às vezes é mais fácil ele fazer uma usina de alto consumo, por exemplo. Faz sentido isso? Você já pegou casos assim? Porque às vezes a própria Equatorial não vai querer construir a linha de transmissão até chegar na fazenda, é muito distante? Hoje, a gente já executou alguns sistemas off-grid, né? Uhum. Mas assim, hoje no principal cliente nosso do produtor rural, ele sempre já tem ali uma estrutura energética, né? Ele tem essa estrutura energética... Mesmo que ruim, mas tem. Então a gente começa assim, ó, o que a energia solar traz de benefício para essa pessoa que está ali com uma energia ruim? Porque muitas das vezes a gente não tem nem como agir na concessionária, porque é o que tem ali disponível. Uhum. Mas a energia solar, hoje, o melhor cenário é você produção junto à carga, né? Uhum. Isso a gente sabe que é o melhor cenário depois de todas essas situações aí de mudança. Produção junto à carga. Então, o produtor rural, se ele já tiver ali uma energia solar instalada, ele consegue durante o dia já dar uma estabilizada na qualidade da energia na propriedade, né? Porque você tem geração em conjunto. Uhum. Muitas das vezes você está ali num período do dia com 220, quando vem a voltagem cai para 180, daqui a pouco vem alta. Então, assim, principalmente no monofásico, a gente tem muito disso. E a energia solar dá uma ajuda nessa qualidade durante o dia. E a gente vê também que o agro atual, ele não vai ser mais competitivo se ele não produzir sua própria energia. Ele tem que usar dessa possibilidade de geração para melhorar suas margens, né? Então, assim, mesmo com redes
que estão um pouco precárias, né? A gente muitas das vezes tem que o produtor quer crescer, mas não tem jeito de crescer porque falta energia. A energia solar ainda é muito importante. Eu não vejo nenhuma propriedade rural sem produzir sua própria energia. E temos os próximos passos aí, né? Que é ampliação com a capacidade de armazenamento, né? Então a gente vê que esse vai ser o próximo caminho. Existem granjas de corte, eu falo sobre granjas de frango de corte, porque a gente vive isso na África do Sul, que são totalmente desligadas da rede de uma concessionária. Então ela trabalha num modelo híbrido solar, gerador e baterias. Isso já existe. Da mesma forma que existem pivôs já operando no estado de Goiás, eu cheguei a conhecer um projeto onde lá não tem rede de energia elétrica, distribuição da concessionária. Porque ele fica às vezes distante da linha de transmissão e fica muito caro levar para lá, né? Então o produtor rural lá, ele entendeu que eu não tenho como produzir a não ser buscar alternativa. A alternativa está aí, energia solar, bateria, gerador. Então ele pegou uma propriedade que para ele era improdutiva e fez ela se tornar produtiva. Rafael, nessa fala sua, a gente pode até praticamente afirmar que um modelo híbrido para um produtor rural é uma das soluções mais inteligentes que tem. Eu acho que nós estamos no comecinho de uma caminhada, mas que isso vai se sustentar nos próximos anos. Porque a gente está falando ainda de uma situação de custo, né, de baterias. Uhum. Mas a gente já tem em desenvolvimento um projeto piloto, inclusive, para ter ali o momento crítico, né? A necessidade de segurança, mas quem sabe isso não vai se tornando um pouco mais viável, custo-benefício, a gente não vai daqui a pouco fazer igual uma residência hoje, né? Você pode produzir sua energia e não precisar de uma concessionária. Uhum. Então eu acho que tem esse caminho por vir, né? Já tem nesse formato aplicado no meio rural. E, por exemplo, uma coisa que a gente tem aí muito bem aplicada, no meu ponto de vista, é sistema de bombeamento totalmente independente solar. Né? Então, já é algo que a gente está vivendo. Bombeamento solar hoje eu não preciso de rede da concessionária e eu consigo fazer alimentar um bebedouro de gado num pasto onde não tem água. Né? Isso traz eficiência de produção, porque antigamente o gado tinha que andar 2 km para beber água no rio, água suja. Hoje não, hoje você consegue, somente com sol e uma boa reservação, perfurar um poço, armazenar água e fazer o ciclo. No outro dia o sol tá lá de novo, né? Interessante isso, né? E, Rafael, é importante, né? Você comentou algumas vezes da questão de conhecer o custo do seu produto. Saber, de fato, o impacto, a gente está falando de energia elétrica aqui especificamente, mas saber, de fato, o impacto da energia elétrica no custo da sua produção, para que você consiga, então, ter domínio desse dado e aí saber investir até que ponto vale a pena eu bancar uma bateria agora ou segurar uma bateria, por exemplo, né? Então, uma coisa que a gente bate muito na tecla é que você precisa fazer a gestão do seu negócio até para decidir se a energia solar naquele momento está viável ou não. Você já se deparou com proprietários, com fazendeiros que às vezes não tem noção de quanto que está custando a energia, às vezes quer caminhar pelo modismo, mas não conseguiu fazer essa conta? Você já se deparou com esse cenário? Sim, a gente se depara sim. A gente até escuta aquele produtor rural mais tradicional, fala, não vou fazer energia solar não, porque isso daí para mim eu não acredito, ainda tem uma resistência, isso é caro, não compensa. O governo agora não compensa porque o governo tá... Tem muito disso. Mas assim, eu acredito que isso está ficando cada dia menor. Porque hoje uma propriedade rural,
ela é uma empresa que precisa de planejamento, ela precisa de controle financeiro, ela precisa de tecnologia aplicada, senão você fica para trás na produção. Sim. E isso está pegando muito até em grandes, vamos falar assim, tem grandes produtores nas nossas regiões tradicionais que muitas das vezes, para ele acompanhar o mercado, ele precisa trazer gente nova de fora e tal, que vai lá e põe essa sementinha e aos poucos vai mostrando, olha, vamos fazer um projeto piloto, vamos colocar em execução para você entender, né? Então, assim, vamos falar que há uns 3, 4 anos atrás, a gente tinha um custo maior para se executar uma usina solar. Uhum. Hoje, então, já esse custo ficou um pouco mais acessível. E a gente consegue defender, executar e mostrar que realmente vale a pena. Aí aquele produtor que tem 10 contas ali, ele fez uma, não, vamos fazer no restante, né? Entendi. Então tem essa resistência em alguns momentos, mas a gente trazendo o cliente para a mesa, conversando com ele, entendendo a operação, mostrando isso, comprovando, passando segurança, vai. Tem adere bastante. Entendi. Né? Não, e é interessante, a gente vai lembrando de algumas variáveis que são importantes. Essa questão de saber o custo é fundamental. E principalmente agora, a partir de agora, com esse novo acordo do Mercosul com a Europa, quer dizer, uma oportunidade de estar exportando, né, alimentos diretamente lá para o mercado europeu com uma isenção, né, tarifária, faz com que você cada vez mais tenha que, de fato, ter o domínio do custo, porque se você conseguir diminuir seu custo, você melhora a sua margem, melhorando a margem é dinheiro no bolso pro empresário, né? Além de fazendeiro, ele é empresário, como você bem reforçou. E a energia em si, não falo da energia solar, a energia aplicada numa produção, ela é um dos insumos mais importantes, ela é considerada como insumo, né? Sim, sim. Então hoje é caro produzir, energia é caro, então você tem que tratar como um insumo que você tem que buscar alternativa para ele. É como se você estivesse buscando uma matéria-prima mais barata para fabricação daquele produto. Você precisa. Né? E quem controla a energia dentro da propriedade não deixa de ser mais rentável, né? Controla melhor sua margem, porque nós estamos falando, igual eu falei, o pequeno produtor paga R$5.000 de conta, mas nós estamos falando de produtores aí que eu, por exemplo, eu pago R$22.000 de conta se eu não tivesse a energia solar. Isso para mim é um peso, né? Tem um peso grande. Então, assim, isso é muito importante. Tem que estar, assim, antenado à tecnologia e você vai sair na frente do seu negócio se você conseguir, de certa forma, minimizar custos. E a energia solar vem para isso, num insumo que é tão importante que é a energia. Né? Rafael, a gente, em vários podcasts que a gente fez aqui, né, no ano passado, um dos temas que foi bastante recorrente foram as linhas de crédito. E a gente bateu muito na tecla que o empresário, às vezes, nem precisa desembolsar nada para investir numa usina. Ele consegue buscar uma linha de financiamento, né, oficial do governo, e o valor da parcela somado com o mínimo, às vezes fica mais barato do que o valor da energia mensal que ele estava pagando. Como é que você está vendo, assim, vira ano, essas coisas também, como depende muito de governo, taxa Selic ainda não baixou, mas como é que você está vendo as linhas de crédito especificamente para o meio rural, para a energia solar? Então, Gustavo, está disponível, né? Está aí no mercado, mas a gente vê que teve um aumento na taxa de juros, isso está crescente. A gente começou já a sentir na virada desse ano, eu acredito que eu já passei por uns 2 reajustes no valor do kit da energia solar. Né? Então, assim, a coisa está começando a tomar um caminho onde a gente está tendo aumentos significativos no custo da energia solar. Ainda é muito viável. E eu acredito que, além de ser viável, é necessário. Né? Mas existe aí um aumento na taxa de juros, mas está lá, está disponível. Eu falo assim, o produtor rural que quer se manter no mercado ali com um diferencial, ter uma margem melhor, vai atrás. Acho que está no momento, tem que fazer
pode ser que a gente tenha novos aumentos por conta da questão dos incentivos, né, fiscais, o tal do incentivo sobre produtos importados, né, que a gente não... Então já começou a ser repassado isso no kit solar. Então aí começa lá de cima e vem descendo até toda a cadeia. Então o crédito está disponível, a gente trabalha muito com crédito FCO, né? Tem FCO, mas um detalhe do FCO é que muitas das vezes ele é um pouco demorado. Né? Então, às vezes a gente fica num processo de FCO, aí você precisa regularizar a propriedade, ter vários documentos ali. Um produtor de leite, por exemplo, para ele pegar uma linha dessa, ele precisa estar com o composto dele tudo 100%, as partes de documentações e tal, e acaba sendo um pouco moroso. Então, hoje a gente faz em torno de, eu acredito que 60% dos financiamentos voltados para o agronegócio são linhas de crédito de bancos, não é linha de FCO. Entendi. Né? Banco particular. Ele tem uma conta ali naquele banco, ele vai lá e tem uma verba disponível. Mesmo que ele está pagando uma taxinha de juros ainda um pouco maior, ainda super compensa, ainda está ali equilibrado, é melhor do que ele está pagando a energia. E a energia está subindo todo... Não, né? E é melhor do que ele desembolsar, né? Um dinheiro que às vezes é para uma outra finalidade, ele pega a linha de investimento. Isso. E faz a coisa acontecer, né? E assim, até uma questão de... Até achei um pouco... Quando veio aqui na minha cabeça um pouco engraçado o seguinte: tem muito daquele produtor rural que ainda fala assim, não vou pagar juros não. Esse cliente é bom. E tem muito desse cliente no meio rural. Ele vai lá e fala assim, não, eu quero parcelar com você em umas 2, 3 vezes à vista. E vai lá e banca, né? Porque o melhor momento do produtor rural, falando como produtor rural, é você investir nesse momento, sua margem tá legal, né? Vamos supor, o leite tem momentos que o leite tá lá embaixo, então você vai investir na energia solar, mas quando o leite vai lá em cima, sobrou uma gordurinha, você vai lá e investe. Então, ele já liquida aquele assunto, né? Não, já paguei, tá tudo certo. O meio rural tem muito disso. Vamos fazer quando eu posso fazer para não pagar mais juros, porque as margens são pequenas, a gente trabalha em cima de volume, né? Então... E muitas vezes ligado à safra, né? Ligado à safra. Cara, não, eu tenho que fazer o investimento, vou pagar em tal período, né? Então a gente vê muito isso no meio rural. O produtor, ele fala assim, olha, não vou fazer agora não, me procura daqui tanto tempo, porque aí meu gado sai e eu consigo fazer. Aí ele vai lá e faz, muitas das vezes à vista. À vista, para já não ter o compromisso. Né? E ao mesmo tempo, quando fica... ali o financiamento fica adequado à realidade dele, do que ele já paga de energia, ele opta também pelo financiamento. Mas tem muito do à vista. Legal, interessante. É uma característica do próprio agro, né? Essa questão de vincular a safra ou a venda do gado, ou enfim, a algum momento de receita mais alta, né? Isso. E aí ele já direciona parte da margem do lucro que ele ia ter já para esse investimento. Não, eu já tive vários clientes que a gente fizemos parcelamentos, né, com a dentro da nossa empresa mesmo, vinculada à saída da produção, né? Então, e o agro tem muito disso ainda, é bem tradicional. A gente lida com gente que você pegou na mão, tá pegado na mão. Então... Antigamente falava no fio do bigode, no né? fio do bigode, esse fio do bigode ainda acontece, e a gente preserva muito isso. Então, o pessoal tem esse compromisso. E a necessidade tá aí, né, da energia solar. A gente já vê isso muito bem aplicado no agro. E ele, de certa forma, vê o vizinho fazendo, faz do outro lado e tal. Ó, a empresa fez aqui para mim, parcelou direto com a gente. A gente vai lá, se a gente puder e tal, faz alguma coisa legal para ele não pagar um juro de banco, né? Então acontece muito disso. Sim. Legal. É fazer adequações no modelo comercial para que a venda seja feita, né? Tem que ser, não pode ser engessado. Não pode, né? Rafael, bom, o ano passado a gente teve, pelo menos aqui em Goiânia, a gente teve uma dor de cabeça muito grande com a Equatorial na questão das aprovações dos projetos, né? E demora em fazer a ligação e
inversões de fluxo, né? Às vezes inversão de fluxo em usinas minúsculas, muito pequenas. Quer dizer, a gente teve toda uma dor de cabeça. Inclusive, teve um episódio aqui no podcast que eu recebi o pessoal da Frente Goiana de Geração Distribuída, onde eles vieram, né, levantar essa bola aqui. Bom, passou, virou o ano. Eu acho que a Equatorial entendeu um pouco mais isso aí. Mas como é que tá lá no agro, né? E aí agora voltando lá para a ponta do negócio, como é que está a demora da Equatorial em atender? Como é que estão os projetos de inversão de fluxo? E também tem a questão do que eles chamam de curtailment, que é o corte na geração pela ONS, né? Que fala, cara, a rede está sobrecarregada, você não vai entregar energia mais para a rede, não. Você está observando isso aí? Como é que está isso aí agora nesse início de ano? Eu passei por esses problemas, igual todo mundo que está aqui em Goiânia, na capital, na cidade aqui, passou. Mas eu acho que foi mais uma questão interna ali de Equatorial mesmo, né? Acho que eles travaram muita coisa, prejudicou muito. Eu tive contratos onde eu fui, de certa forma, o cliente é penalizado, mas a gente também. A gente não deixa de estar ali, olha, não é culpa nossa, mas a gente sempre leva esse processo muito bem resguardado e não perde tempo. Fechou um contrato aqui, o projeto amanhã, depois no máximo está protocolado. Então a gente mantém esse histórico, mas eu passei por isso. Eu tive nessa virada de final de ano algumas usinas que ficaram 30, 40 dias sem resposta. Né? Absurdo isso. Graças a Deus hoje tudo se normalizou para nós, com os nossos. Mas assim, ainda existe uma certa morosidade. Eu tô com um cliente que muitas das vezes ele já tem ali aquele transformador próprio. Então ele tem uma situação um pouco diferenciada de usinas aqui dentro da cidade, né? Falando de produtor rural. Então ele já tem ali aquela capacidade energética para geração. Então a gente está tendo muito pouco questionamento da Equatorial nesse ramo de atender o agronegócio. Né? Então eu não estou passando ainda por situações de recusa de conexão, né? De não aprovação de projeto. Nós tivemos um caso de necessidade de melhoria de rede na subestação. Então aí seguraram, né, por um momento a homologação da usina, a vistoria da usina, para ela começar a gerar, até que se fosse feito a melhoria do transformador de uma certa subestação da região. Mas aí foi a própria Equatorial que bancou isso aí? A própria Equatorial. Então não tive essa necessidade de custo do proprietário. Então a gente ainda não está passando por isso. Porque as nossas usinas praticamente são todas de alto consumo, né? A gente gera energia e consome ali mesmo. Eu até falo assim que um dia eu queria ter... Acho que em algum momento nós vamos conseguir questionar isso, mas, por exemplo, eu sou um pouco resistente à forma que é colocado a produção de energia solar lá no rural. Porque muitas das vezes a gente tem um transformador X, mas você está consumindo instantaneamente tudo aquilo que você está produzindo. Então você não está sobrecarregando o transformador. Então eu poderia, de certa forma, ter uma capacidade de geração um pouco maior, porque eu tenho consumo instantâneo muito pesado. Então, para poder gerar um pouco mais de crédito para utilizar num outro período. Então, só que a legislação, as normas de aprovação te limita a sua usina ao tamanho do seu transformador. Entendi. Aí começa a entrar os controladores, né? Zero grid. Então a gente já começa a ter dois formatos. Um formato a gente montava o que a Equatorial liberava, vamos dizer assim, o que ela aprovava, e agora eu já estou tendo que vir fazendo... ajustando as usinas para que a gente tenha aquela carga que está gerando crédito conectada à rede, e agora eu posso ter uma carga de medidor para dentro, em consumo instantâneo. Então, para poder... Não ligada na rede. Não ligada na rede, vamos dizer assim, não ligada na rede. Ela está ali conectada no sistema, mas ela não injeta nada na rede. Só injeta aquele que foi aprovado pela Equatorial.
para poder trazer um fôlego maior. Mas assim, sobre a questão das aprovações, a gente passa pouco por isso. E eu acho que é até uma vantagem do meio rural, do agronegócio, onde a gente passa por poucas situações de reprova. Né? Tem muita coisa no agro para ser feita e ele já tem ali um transformador próprio, né? Uma carga, já consome aquela carga. Então, para a Equatorial analisar e entender que o que ele gera, ele consome, ele não está sobrecarregando a rede, eu acho que por isso a gente não passa por tantas situações. Eu acho que quem passa mais por isso no agro são aquelas grandes usinas de investimento que são feitas, né? Não é o formato do cliente que a gente atende hoje no agro. Mas estamos conseguindo rodar todos os projetos e aprovar. Legal. E você tem observado clientes também? Aí são os produtores maiores que têm mais de uma fazenda ou pedaços separados, onde faz uma só e faz consumo remoto. Isso acontece também no agro? Ou nesse caso é melhor ele construir as usinas em cada local dele? A gente acompanha essa evolução aí da energia solar, da legislação, né, a forma tarifária e tudo. E eu falo assim com 100% de propriedade que o meu cliente, se ele tem lá 3 transformadores dentro da propriedade ou em propriedades diferentes, mesmo que ele tenha capacidade de produzir tudo em um único local, eu não recomendo. Não recomendo. É produção junto ao consumo, né? Até pela segurança. Isso, segurança. Aí vem um outro ponto que é a segurança, que a gente pode começar a pensar nas baterias. Mas em termos de, se eu produzo num local e envio para outro, eu estou pagando o fio B ali 100%, né? Então, sim, vamos produzir onde consome. Eu estou produzindo, igual eu te falei, a carga instalada de uma usina solar no agro, como granjas, por exemplo, ela está ali sendo consumida praticamente instantânea. A não ser quando chega o pintinho ali, que o consumo da granja é menor, aí gera crédito. Mas então, você produzir aquilo e consumir no mesmo local é o melhor cenário da energia solar. É o melhor cenário. Então, eu ainda sou muito do feijão com arroz. O pessoal às vezes fala assim, mas você já está vendo usinas com outro formato e tal. Eu falo assim, o meu principal cliente ainda precisa dessa usina tradicional, que ela gere energia onde ele consome. Né? E aí entra os próximos passos por aí. Mas a gente, de certa forma, defende muito essa situação de geração onde você consome. Entendi. Você vai evitar pagar o fio B, né? Então, é melhor. Pode ser um efeito mais estratégico, né? Porque aí você está lá junto da fonte consumidora. Se acontece algum problema na rede, você não fica desguarnecido, que é o que a gente falou da segurança. Também. Né? E essa questão da segurança está muito ligada com a questão de bateria, né, Rafael? Não tem como fugir. Além da bateria, que a gente já falou um pouco aqui, o que mais você enxerga agora? Vamos olhar para frente. A gente já falou muito um pouco do para trás, do hoje. O para frente. O que está vindo aí que você enxerga dentro desse mercado de energia como um todo, modelos híbridos, a bateria entrando mais forte, eventualmente outras fontes renováveis? O que você está enxergando isso aí? Então, eu até falo o seguinte, a gente teve um primeiro momento onde eu conseguia, em um determinado transformador, produzir X. Depois veio placas bifacial, a gente conseguiu produzir já X mais 25%. Agora vem as baterias, onde eu consigo, além de armazenar e consumir isso em horários específicos, ter uma segurança energética. E em conjunto, a gente já tem aí sendo desenvolvido, não pela nossa empresa, mas em conjunto com um dos nossos clientes que tem energia solar, ele está já agregando no meio rural outras formas de ter energia renovável, né? Por exemplo, ele é do leite, né? Então ele já está ali com um projeto de biodigestor, né?
vai vir com energia renovável num período aí de noturno, para ele não ter que consumir da rede. Então, essa busca por novas tecnologias no agro está sendo constante. Ele ainda, mesmo produzindo sua energia solar, ele ainda paga uma conta de 10, 15 mil. Por que não investir no biodigestor? Então, tá agregando as novas tecnologias, outras fontes renováveis, e a gente tem que estar acompanhando, né? Tem que estar acompanhando, que isso se torne um pouco mais acessível em termos de valor, principalmente as baterias, né? E a ideia é que o agro não vai parar nessa evolução aí tecnológica para se tornar cada dia mais eficiente. Então, e isso é muito interessante, né, Rafael? Essa associação de fontes diferentes renováveis, né? Bom, o Brasil ele é abençoado, a gente tem sol aqui, um sol para cada habitante, dependendo do lugar. isso. Né? É muito abençoado nisso aí. Em boa parte do ano o nível de insolação é muito grande. E a gente tem também oportunidades de biodigestores, de hidrogênio verde em forma abundante. E mesmo a hidrelétrica. Tem fazendas que às vezes põe uma roda d'água lá e gera uma energia pequena que seja, que ainda dá para juntar nesse pacote todo, né? Você acredita, então, que a tendência futura é a criação de um complexo de geração, onde você vai estar lá com parte solar, eventualmente a eólica? A gente não vê muito eólica aqui em Goiás, mas em outros estados é muito comum você ter, às vezes, a eólica junto com a solar, né? Você acredita, então, que vai ser essa questão da geração própria de energia de várias fontes, tudo junto com equipamentos inteligentes, entendendo qual que é o melhor, de qual fonte está produzindo mais, com um custo mais baixo para gerar? É isso? Tecnologia. Energia é um principal insumo na produção. E eu acho que, sim, o que vier de tecnologia, de coisa nova, ligado à energia, vai ter um crescimento aí, com certeza, e vai ser muito importante para a produção. Isso eu tenho absoluta certeza. Cada vez mais você sente que no meio rural, que o produtor ele quer produzir mais, ele precisa de produzir mais, né? Ele precisa de ampliar sua produção, mas a gente se depara com situações onde a concessionária não fornece a energia por incapacidade mesmo, ou então tem um custo absurdo. Eu mesmo recebi um orçamento de quase 900 mil para mim colocar uma rede trifásica na minha propriedade. Nossa. Então, como que eu vou tornar isso viável, né? Então, vindo tecnologia, tendo ela disponível, o agro não vai ficar de fora. Ele já é realidade de toda fazenda buscar tecnologia. A energia é importantíssimo para essa produção. Não, eu diria que o agro é o grande motor de tecnologia. A gente vê tecnologias extremamente avançadas no agro, né? O agro puxando isso aí. E isso não ia ser diferente no solar, né? Então, eu acho que as fazendas, num futuro próximo, vai ter lá o seu espaço de geração de energia com a combinação de várias fontes, né? Ele vai com certeza. Tem que ter ali, vai ter uma plantaçãozinha ali de energia sempre, daqui para frente. Não, e é interessante porque é renovável. E o mundo hoje está caminhando para isso, para não querer fontes poluidoras. Até que o Brasil, nesse aspecto, desde na sua história com as usinas hidrelétricas, a gente já tem uma matriz elétrica muito renovável. Só que uma usina hidrelétrica tem um custo muito alto, um impacto ambiental, apesar de ser renovável, um impacto ambiental alto. O solar já é bem menor. Né? Claro que se eu desmatar uma floresta para pôr usina, você está gerando um impacto ambiental. Mas é interessante porque o sol está aí disponível, né? O sol está fácil para todos. E eu vejo assim, que a energia solar, em certo momento, eu falo a nível mundial, né? O Brasil está um pouco atrás em termos de... mas também está crescendo muito. É um absurdo a gente
imaginar que a gente tem que acionar termoelétricas, né? No mundo que nós estamos hoje, a gente vê vários contratos que foram renovados com termoelétricas. Por que não incentivar ainda mais as renováveis, né? Então, acho que daqui um pouco a gente vai ter assim, um pedido para o setor privado, olha, investe em energia, porque nós precisamos de energia, né? Então, há uma certa retração. Eu falo que quando a gente lá atrás sentiu ali a virada em 2023 da regularização da geração, né, distribuída, a gente sentiu um entrave, pessoal, mas logo em seguida já engatou de novo e estamos seguindo com a energia solar. E eu acho que é uma situação irreversível a energia solar. Igual você falou, o sol está aí. A gente tem um sol todo dia e é o nosso principal fonte de energia barata e nós vamos ter que usar dele, né? É isso aí, é isso aí. Justamente isso. Ô, Rafael, e para a gente encerrar, qual que é a mensagem que você gostaria de passar para os produtores rurais, aqueles que ainda têm receio ou tem muita coisa contra, não entendeu? Qual que é a grande mensagem que você passa para os produtores rurais? Então, eu acredito que o principal para o produtor rural é entender um pouco melhor da tecnologia, entender que existem números para comprovar que isso é super viável, vai trazer uma margem muito boa para o seu negócio e o principal, não vá atrás de preço, somente preço. Procure valor, primeiramente valor. Então procure uma empresa que está no mercado, com referência, que vai lá na sua propriedade entender a sua operação. E tudo começa com engenharia realmente. Não fecha só por preço, não. Preço tem de toda forma. Muitas das vezes é o mais barato, não é a sua melhor opção. Eu vejo isso 90% dos casos que chega para mim. E quando a gente traz o produtor rural para a mesa, a gente consegue muitas das vezes quebrar essa situação de fechar só por preço, né? Então, não vejo a propriedade rural, falando como produtor rural, não vejo a propriedade rural sem energia solar. Se você não tem ainda, procure entender um pouquinho, é tecnologia aplicada. Você vai sempre achar um vizinho que tem e vai falar super bem, né? Então, eu acho que para produção rural, para fazenda atual, não é nem do futuro, é de agora. Não tem como mais sobreviver sem a energia solar. Legal. Você que é produtor rural, atente-se a isso, né? A venda, o projeto de energia solar, ele é um projeto personalizado para a sua realidade. E o seu projeto é diferente do projeto do seu vizinho. Então, é importante entender, não existem kits prontos para a usina solar rural. Se você pegou algum orçamento desse tipo, questione muito, porque não vai estar certo. E é o que o Rafael falou, é um projeto de engenharia. Precisa ter um estudo de como que você vai estar trabalhando, consumindo essa energia, para que a usina seja dimensionada adequadamente para a sua realidade. Então, aqui na Educando Solar, nós temos vários podcasts aqui no nosso YouTube, onde a gente reforça muito essa questão. A usina solar é um projeto de engenharia, a venda não é uma commodity, você tem que ter uma venda consultiva, né? Você tem que entender a realidade do cliente, você tem que visitar o cliente. A venda não é só por telefone. Não é só por telefone, principalmente no rural. Principalmente no rural. O rural você tem que ir ali porteira para dentro, né? É lá dentro que você vai entender sim a realidade, o que tem ali de capacidade energética e aí a possibilidade de gerar uma energia que vá ser solução, porque senão ele vai bater na sua porta. E o produtor rural, ele é muito fiel, ele vai lá, ele quer ver uma porta, ele quer saber aonde eu vou buscar uma ajuda se caso eu precisar. Isso. Então ele é muito tradicional nisso ainda. Então, assim, olha, precisa sim ter todo esse cuidado, porque senão você pode sim fazer um investimento, que no início é um investimento,
Mas na produção rural se torna, ali depois de 3 anos e meio, 4 anos, se torna um baita de um ativo, né? Então... Que vai durar mais 20 anos. Então, com certeza. Então, assim, precisa sim ter esse cuidado. Vai atrás de quem já fez, de quem já está no mercado entregando boas usinas, comprovação social realmente, né? Pergunta pro vizinho que fez com fulano, né? Então, esse cara te atendeu bem. Um detalhe muito importante, Gustavo, o pós-venda. Hoje a gente tem um pós-venda, assim, que eu falo que muitas das vezes é mais importante do que a venda. O nosso pós-venda no rural, ele tem toda uma estrutura de acompanhamento para garantir que esse produtor rural não fique desassistido. E esse pós-venda te traz mais 10, 20 vendas por indicação. Então isso é muito importante. Mesmo que está longe, eu vendi uma usina daqui 100 quilômetros de distância. Cara, vai lá, acompanha, você vai precisar fazer a manutenção, mesmo que você vá cobrar disso. O produtor rural sabe que para ele ter essa situação diferenciada, ele vai pagar por isso. Não, e o problema dele não é não pagar, né? Ele vai pagar. Ele quer pagar, ele quer qualidade. E o produtor rural, você falou uma coisa, ele é muito conservador, né? Muito tradicional. Cara, você vai, visita, ainda toma um café junto com ele se sente prestigiado, ele te trata bem. Ele vai te indicar para todo mundo, né? Uma visita hoje no agronegócio, a gente sai cedo, faz uma visita, chega quase que de noite em casa. Distância e tudo. Chega ali, você muitas das vezes, o cara... Eu já cheguei a ajudar a desatolar a vaca. Aí, é isso aí, você se torna um parceiro. Então você vai, visita, aí ali você é convidado para um almoço, muitas das vezes você quer, né? Mas você tem que estar ali conversando. Então é uma visita que você precisa criar um vínculo, passar uma confiança, ter um elo ali com o seu cliente, e cultivando isso, garantindo isso, não prometendo aquilo que você não consegue cumprir, você vai ter sucesso aí com o produtor rural, no agronegócio, com a energia solar. É isso aí. Rafael, muito obrigado. Chegamos ao fim, né, do nosso podcast, um bate-papo muito legal. Agradeço muito a sua disponibilidade de estar aqui na Educando Solar para falar um pouquinho, para compartilhar a sua experiência, tá? E eu faço o convite a todos que vocês que assistiram aqui esse podcast, compartilha, manda para aquele amigo, seu produtor rural que às vezes não está afim de colocar energia, que acha que não vai dar certo, compartilha. E eu faço o convite também para vocês assistirem os outros episódios que nós temos aqui no nosso canal do YouTube. Temos muito conhecimento, muita coisa bacana aqui na Educando Solar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Obrigado, Gustavo. E precisando da gente, nós estamos à disposição. Tá ok. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.